Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, nós estamos iniciando esse mês, vocês podem sentar, um novo tema, que é o que está ali, ó. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o tema desse mês. Começamos hoje pela manhã com o pastor Daniel e vamos dar continuidade em todo o mês de setembro. Eu gostaria de pedir vocês que durante a semana vocês ouvissem aquela ministração que vocês não participaram. Porque nós queremos aprofundar. Cada vez que nós lançamos um tema, é porque nós queremos aprofundar mais. Nós queremos que a igreja se fortaleça mais, se consolide mais na palavra do Senhor. Lembrando, como a Mona disse, nós temos a escola bíblica, que é também para o seu fortalecimento, para o seu crescimento. Eu estou na Lagoinha há mais de 35 anos. E eu digo o seguinte, só não cresce espiritualmente na Lagoinha se você não quiser. Porque é muita riqueza de muitos estudos, de muito material, para que a gente possa realmente estar mais próximo do Senhor e estarmos como obreiros aprovados para levarmos a palavra àqueles que ainda, como nós no passado, não conhecem a palavra. Então é necessário que a gente se prepare, amém? Tem uma turma aí se preparando, nós estamos com uma turma aí dos cursos, né, do Carisma que nós temos aqui, junto com o Cefac. Então nós já temos uma turma grande se preparando e vamos nos preparar para o Carisma, que o próximo ano estamos com o Carisma. Aqui, ó, está o Mateus e a Bia aqui, que já estão animadíssimos, né, para a gente ter o Carisma no próximo ano. Bem, o título da minha ministração aqui, o que Deus colocou no meu coração é A quem enviarei? Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria saber se tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez? Se tiver, aleluia. Você que está aí perto dessa moça, dê um abraço nela aí. Vocês, diáconos, dê um cartão para ela. Tem mais alguém, gente, que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Então, glória a Deus. Que Deus abençoe você, te fortaleça e fortaleça você que está em casa, amém? Bem, nós vamos falar hoje, nós vamos estudar sobre uma passagem que está justamente esse tema, que é o livro de Isaías. Então, nós estaremos estudando sobre ele. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos compartilhar sobre o estado em que se encontra o homem de Deus, né, em que se encontra o homem sem Deus, aliás. Nós temos que divulgar, nós temos que nos preparar para falar com esses homens. Francis Schaeffer, profeta e evangelista da década de 70, ele disse que se tivesse uma hora para falar com um não cristão, ele usaria 55 minutos para convencê-lo de seu mau estado. Então, olha como é que isso é importante. Como que é importante a pessoa entender o estado que ela se encontra sem Deus. E sem entender e crer nas más notícias, não existe poder nas boas novas. As boas novas só são boas novas se a pessoa entende o estado que ela está, o estado que ela se encontra. Queridos, nós temos de levar a sério o poder e a maldição do pecado. Esses meses para trás nós falamos muito sobre isso, levantamos sobre isso, mas nós temos que ter essa consciência da idolatria, da rebeldia contra Deus. E nós temos visto isso se levantar no mundo inteiro.
É algo que está gritando, gritando, e nós estamos vendo. E nós não podemos ficar inerte a essa situação. Amém? Então, em Isaías, nós vemos claramente, do capítulo 1 ao 39, sobre isso. E nós que estamos aqui na igreja, nós podemos acordar, despertar e levar aqueles que ainda não conhecem o Senhor a se despertar também. Existe uma passagem que Paulo diz o seguinte: desperta você que dorme. Tuca seu irmão assim, ó. Desperta você que dorme. O apóstolo Paulo, ele clamou aos cristãos da sua época. Isso está lá em Efésios 5,14, ele disse isso. Desperta. O que será que ele nos diria hoje? O que o apóstolo Paulo nos faria hoje? Percebemos uma crescente concordância, né, com o mundo. O não querer fazer diferença, sendo totalmente diferente. Muitas vezes é mais fácil a gente se adequar ao que o mundo fala, como que o mundo age, como o mundo pensa. A igreja de Laodiceia, ela é conhecida por ser uma igreja morna. Será que isso tem prevalecido nas nossas igrejas? Será que nós temos sido crentes mornos, cristãos mornos? O comodismo, o permanecer na zona de conforto, de levar a ser morno, como a igreja de Laodiceia. Muitas vezes é fácil. É fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. Muito fácil. Mas agora, queridos, está mais do que na hora de acordarmos. De vivermos uma igreja restaurada para ser um agente restaurador em um mundo perdido. Está no momento da gente se levantar, de fazermos algo ao qual o Senhor tem nos chamado. E portanto, queridos, eu quero ler com vocês Isaías, do 1 ao 13. E nós vamos ler por parte, nós não vamos ler todo de uma vez, porque eu quero ir comentando com vocês. E a primeira parte, o primeiro ponto que eu vejo nessa leitura, meditando aqui no livro de Isaías, é uma visão de Deus. Então, a primeira coisa, uma visão de Deus. Então, vamos ler junto, abram sua Bíblia e deixam aberta em Isaías 6, nós vamos ler do 1 ao 13, e eu vou estar lendo na versão NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Uma tenaz é como se fosse uma pinça. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Queridos, neste momento, Isaías estava vivendo um contexto de trevas, de angústia, escuridão e morte. E é neste contexto que nasce o chamado profético. Desastres abrem a porta para uma nova visão de Deus. Um descontentamento santo é a base de muitos chamados. Em Êxodo 2, do 11 ao 12, nós não vamos ler,
Moisés vê o sofrimento do seu povo. Ele sai ali do seu palácio e dá de encontro, começa a enxergar o que seu povo estava passando. Ele na mordomia e de repente ele vê o sofrimento daquele povo. E o que ele faz? Ele abandona todo o seu poder. Ele abandona todo o seu conforto. Ele sai da zona de conforto. E então, ele se torna o grande libertador. O libertador do povo hebreu. Ele se torna o Moisés que nós conhecemos, que a Bíblia nos descreve. Porque ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha. Ele não se conformou com o que estava acontecendo. Em 1 Samuel 11, 4, do 4 a 7, Saul vence os amonitas, socorrendo Israel. Ele fica com grande dor naquele momento pela humilhação que os amonitas estavam querendo fazer ao povo de Israel. E então ele se levanta e convoca todo o povo de Israel e vão lutar, e eles vencem, e então ele se torna rei de Israel. Em Atos 9, do 3 a 6 e Romanos 7, 24, nós vemos o apóstolo Paulo, Saulo antes, perseguidor dos cristãos, um homem que se achava e que era aos olhos humanos um homem íntegro, um homem que zelava pela palavra, a Torá, um homem que se considerava totalmente digno do amor de Deus. E ele persegue os cristãos, achando que aquilo era o correto. Mas no encontro, uma visão que ele teve com Deus, a sua vida muda completamente. Ele larga a zona do conforto. Ele abandona todo o seu luxo, tudo que ele tinha, porque Paulo era um homem próspero. Com certeza vivia em casas como os romanos e como os fariseus que a gente vê daquela época. Muito bem. Mas ele abandona tudo. Todo o conhecimento que ele tinha, que o homem tinha. Porque Paulo, ele tinha vários idiomas. Ele conhecia a palavra. E ele falava muito bem. Ele expressava muito bem. Tanto que ele foi colocado diante de reis. Mas ele não se importa com isso. Ele teve a visão de Deus. E a partir do momento que ele teve a visão de Deus, ele abre mão do seu conforto e sai da zona de conforto e se torna então Paulo, o maior apóstolo dos gentios. E nós o conhecemos há mais de 2000 anos. Nós estamos e temos amado Paulo por tudo que ele deixou e tem feito. Então, queridos, é necessário uma visão. Eu vi o Senhor. Uma visão do Senhor antecede o chamado de Isaías. A visão interna antecede a visão externa. Passa a ter uma percepção da santidade de Deus e da profundidade do pecado. O encontro com Deus não nos permite permanecer da mesma forma que éramos antes. E proclamavam uns aos outros. Nós temos aqui os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Queridos, na Bíblia, todas as vezes que vocês verem uma palavra sendo repetida, significa que está se chamando atenção para ela. Naquela época eles não tinham negrito, então eles repetiam. Então é como se a palavra santo estivesse em negrito. Então fala da santidade suprema e absoluta do Senhor. Deus é puro, tão puro que a sua pureza queima, destrói todo o pecado. É um ser totalmente separado do pecado. Por isso ele não compactua com o pecado. Nós fomos criados à sua imagem e remidos, perdoados, para restaurar essa imagem, a imagem de santidade do nosso Deus. Você e eu fomos chamados para sermos santos
como Ele é santo. Fala para o seu irmão aí do seu lado. Profetiza para ele aí. Você foi remido, você foi perdoado para ser santo como nosso Pai é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ler o versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, no dia em que enxergamos a santidade de Deus de verdade, deparamos com a nossa impureza e passamos a perceber que fazemos parte de um povo impuro. Nada mudou de Isaías para nós. Nós fazemos parte de um povo, de um mundo puro. Versículo 7 diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Romanos 5:21 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, nós podemos aplaudir ao Senhor, que nos resgatou, que nos purificou através do seu sangue, nos perdoou, nos fez filhos. Ele nos fez filho e nos deu vida eterna. Queridos, você passou a ter uma vida eterna. Nós aqui vivemos de passagem por pouco tempo, mas nós temos toda uma eternidade, como disse o pastor Denis aqui. Estaremos em ruas de ouro, algo que a gente não consegue nem imaginar. É o que Deus tem preparado para os seus filhos. E nós somos filhos. Então, queridos, a primeira coisa é ter a visão de Deus. É entender o quanto nós somos pecadores e vivemos em um mundo de pecado. Mas quando nós olhamos para a santidade, para este Deus, nós somos tocados a mudar e a buscar no Senhor a força, a coragem, a graça, a sabedoria para mudarmos, como Saulo fez, mudar de direção. Amém? E o segundo ponto, queridos, para a gente realmente poder dizer: eis-me aqui, responder dentro do que nós estamos estudando aqui, houve um chamado para Isaías. E o chamado, existe o livre-arbítrio. Jesus nos chama, Deus nos convida, e existe o livre-arbítrio. A escolha é sua. Jesus nos chama, Deus nos chama para uma parceria. Quando nós vemos toda a história da Bíblia, do início ao fim, nós vemos Deus nos chamando para uma parceria. Tudo que Ele faz, Ele tem usado o homem como instrumento dele aqui na terra. E isso é um privilégio para nós. É um privilégio para nós que dizemos sim. Então vamos ler lá o versículo 8. Isaías diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados.
Depois, queridos, de Isaías ser purificado e perdoado, ele pôde ouvir a Deus. Só tem como você ouvir a Deus depois que você é purificado e perdoado do seu pecado. Seus ouvidos foram abertos, os ouvidos de Isaías foram abertos. Deus estava buscando um parceiro e hoje a sua voz permanece. Quem enviarei? Quem está disposto a me seguir? A pregar as boas novas e como eu fazer discípulos? Como Jesus fez. Ele fez discípulos e ele nos convida hoje. Quer ser meu parceiro? Quer me ajudar a fazer discípulos? Quer resgatar vidas? Quer trazer vidas para o meu reino? Ele nos convida a sair da zona de conforto. Quem enviarei? Quem irá por nós? Essa parte é tão tremendo. Quando Deus fala assim, quem irá por nós? De quem que Deus está falando ali? É tão tremendo que nós vemos isso lá em Gênesis. Quando Deus fala, criamos o homem à nossa imagem. E aqui ele torna a dizer, quem irá por nós? Ele está falando, Jesus, o Espírito Santo e Deus, aleluia. A Trindade presente aqui. Quem irá por nós? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Já fizeram tudo por você. Agora é a sua vez. Isaías não vacilou. Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que nesse momento você orasse. Um momentinho. E você fechasse seus olhos. E falasse com Deus. Eu entendo que todos nós temos muitos afazeres. Muitas coisas. Mas se você está aqui hoje é que Deus permitiu. Se você está trabalhando é porque Ele permitiu. Se você estuda é porque Ele permitiu. Que você possa então meditar, orar nesse momento. Falar com Ele. Pai, sonda o meu coração. Como posso responder, eis-me aqui? Como o Senhor quer que eu sirvo no teu reino? De que forma? Essa hora é dar um passo de fé. É sair da zona de conforto. É entregar todo medo, insegurança para o Senhor. Todos nós que fazemos alguma coisa, existe um medo. A gente nunca fala para o Senhor sem ter medo. E muitas vezes nós simplesmente vamos e quem conduz é Ele. Então não tenha medo. Só fale com Ele. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Sei o que o Senhor quer de mim, mas envia-me. Estou aqui. Eu quero chamar aqui o Jefferson, a Hannah. Não sei se o Diego está aqui. Eu quero chamar vocês aqui na frente. Pastor Daniel, pastora Fernanda. Eu quero chamar vocês aqui. Podem subir aqui. Nessa sexta-feira, nós tivemos um trabalho, aonde eles estão trabalhando, estão à frente. E foram 35 pessoas que aceitaram Jesus. 35 pessoas. E aqui na igreja, muitas pessoas têm aceitado Jesus. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. E eu gostaria que você, que falou aí com o Senhor, aí dentro, você que disse, Senhor, eis-me aqui. Você que ainda não está envolvido em nada dos trabalhos daqui da igreja,
Ou mesmo que você que esteja envolvido, mas que possa apoiar da seguinte forma: na quarta-feira vamos ter uma reunião à noite, onde essas pessoas estarão lá. E elas precisam ser cuidadas. Da mesma forma que você foi cuidado quando você aceitou Jesus, que teve alguém junto com você, alguém orando com você, te conduzindo. Nós precisamos de cuidar dessas pessoas. São muitas pessoas. 35 pessoas. Fora as que nós temos aqui. Então, se você tem essa disponibilidade, não precisa ser toda quarta. Mesmo que você não possa ir na quarta, mas dê um nome para eles e fala assim: pastor, eu quero acompanhar alguém. Aqui está o meu nome, está o meu telefone. E só pode me passar o nome de uma pessoa, porque eu vou entrar em contato. Eu vou tentar de alguma forma estar junto com ela. Essa é a forma de nós cuidarmos. Os bebês nasceram, mas precisam de pais e mães para cuidar deles. Então você, que já tem mais de um ano que está aqui na igreja, mais de um ano de convertido, já é batizado, você é uma pessoa apta para cuidar. Então que no final do culto você possa procurá-los. Amém? Posso contar com vocês? Não. Posso contar com vocês? Glória a Deus. Lembrem, queridos, não é um trabalho difícil não. Você vai cuidar de uma pessoa. Você vai ajudar uma pessoa a crescer. E nós vamos dar o material para vocês. Eles vão instruir vocês, vão mostrar. Não é difícil, é muito fácil. E o Senhor nos dá a graça para isso. Amém? Eu tenho cuidado de várias pessoas. E é fácil.
que foram embora, tudo é dito por parábolas. Gente, esse detalhe é muito importante. A fim de que, ainda que vejam, ou seja, os que estão de fora, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Mas o que essa passagem quer dizer? Eu quero me ater um pouco mais nessa explicação, né? Devido a ela parecer contraditória ao que nós cremos em relação ao livre-arbítrio e à predestinação. Porque parece que Deus está ali predestinando, né? Então, John Wesley, ele era, né, não sei se vocês conhecem, ele era um teólogo britânico, né? Um homem tremendo. Vocês vão depois pesquisar a respeito dele e vocês vão saber melhor. Então, ele chama a atenção aqui para o uso do termo que Jesus usou aos de fora nessa passagem. Conforme o que ele nos diz, este termo se refere às pessoas consideradas incrédulas pelos judeus. Jesus usa esse termo para se referir a um grupo específico de pessoas que, ao ouvirem as suas parábolas, estavam insensíveis para o significado espiritual delas. Elas não estavam nem aí. Ao término do seu ensinamento, houve dois grupos distintos, quando nós vemos ali, de pessoas. Um grupo chamado multidão, os de fora, e voltou para suas casas, enquanto algumas pessoas junto de Jesus e dos 12 permaneceram, que é o que ele chama de dentro, ok? Então, o objetivo de Jesus em falar por meio de parábolas é justamente forçar uma resposta que irá distinguir as pessoas como os de dentro e os de fora. Ou seja, existem pessoas que vão ouvir a palavra, mas o coração delas já estão endurecidos pelo mundo, pelo que elas, é a escolha delas, elas já escolheram. E não vai adiantar, porque elas não vão mudar, elas vão continuar ali. E aqui não há nenhuma forma de eleição secreta por Jesus, né? Pela predestinação ou coisa e tal. Não tem nada a ver com isso, ok? Então, o que qualificou os dois grupos não foi a vontade decretiva de Deus, tá? Isso é a palavra, é o próprio John Wesley falando, senão a resposta individual ao ensinamento de Jesus. As parábolas são uma forma de juízo sobre os desinteressados, incrédulos. A multidão que foi embora, os de fora, trouxe sobre si mesmo o juízo de Deus por não responderem com fé a graça preveniente a eles. Isso aqui eu estou lendo o que John Wesley disse, tá? Quero abrir um parênteses, aqui agora sou eu. Eu quero abrir um parênteses para explicar o que é graça preveniente. É a divina graça que precede a decisão humana. Ela existe antes de qualquer referência ou qualquer feito do homem. Ela já existe, a graça já existe para nós, ok? Então, antes de qualquer coisa, como os homens foram corrompidos pelo efeito do pecado, a graça preveniente permite às pessoas exercerem o seu livre-arbítrio. Então a graça já está ali, mas você pode recebê-la ou não recebê-la. Isso é você que escolhe, entende? Então é isso que fala sobre graça preveniente que John Wesley estava falando. Então, continuando aqui, Deus não cegou arbitrariamente a multidão. A cegueira foi o juízo divino, consequente à escolha que eles tomaram de não aceitar os ensinamentos de Jesus. A mesma coisa lá atrás, de não aceitar os ensinos dos profetas daquela época. Então, nós podemos entender aqui o que estava acontecendo, o que Deus falou com Isaías. O que era para Isaías fazer? Olha, não preocupa, vai haver pessoas que vão te ouvir, mas vai haver pessoas que não vão te ouvir, é a escolha delas, não preocupa com isso, amém? Cada pessoa reage à semente plantada, e essa semente irá determinar o resultado dessa semeadura, amém? Continuando aqui, nós já entendemos essa parte. Nós vamos para o terceiro ponto dessa passagem, para que nós possamos dizer a Deus, eis-me aqui, entender isso, eis-me aqui de coração, não eis-me aqui de palavra.
Então nós vimos que nós precisamos ter uma visão primeiro de Deus, de quem é Deus e de quem nós somos diante dele. A segunda coisa, nós vimos que nós precisamos entender o chamado, compreender o chamado e saber que nós somos chamados para sermos parceiros de Deus. Nada que vamos fazer será sozinhos. Deus não te põe à frente de nada e fala, vai você que eu estou para lá. Não, Deus anda com você. Deus caminha com você, lado a lado com você. E o terceiro ponto é más notícias e a santa semente. 11. Então eu perguntei, versículo 11. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Aleluia. Nós vemos aqui, queridos, que através dos tempos, as más notícias são importantes. Para que haja uma mudança no coração do homem, de modo que este possa abrir-se para a boa notícia, as boas novas. Destruição e quebrantamento muitas vezes tem de anteceder a redenção e a restauração, arrancando o câncer do mal para criar espaço para uma vida nova, para brotar o novo. Muitas vezes é necessário isso. No versículo 13 nós vemos que o Senhor nos compara a 2 árvores. E eu achei interessante, eu não conhecia essa árvore, terebinto, não sabia. E o carvalho eu já tinha escutado falar, mas eu não entendia do carvalho, então eu fui estudar o carvalho. E eu encontrei qualidades delas incríveis, por isso que o Senhor cita sobre ela. O carvalho, querido, ele chega de 30 a 40 metros de altura. Ele vive entre 500 a 1000 anos. Ele tem uma vida longa. Isso lhe proporciona uma característica sofrida. Um caule enrugado e raízes profundas. Mas isso não tem nada a ver, queridos, com a idade dele. Na realidade, o que acontece com o carvalho, assim, né, como quem vive muito, passa por muitos desafios, por muitas lutas, né? Leva muitas pancadas, tempestades, vento, chuva. O tronco dele, então, é de uma madeira resistente. É a madeira mais resistente no mundo. E quando vem essas tempestades, ele vai como se ele se contorcesse e ele vai se adaptando para ele poder ficar firme. Então, quanto mais os anos passam, quanto mais tempestade, ventania vem sobre ele, mais forte ele fica. A raiz cresce mais, aprofunda mais e o tronco se fortalece mais. Ele não se enverga e não se molda ao vento. Ele não se quebra. Na realidade, ele é aquilo que eu te falei, ele vai se contorcendo. O carvalho, ele tem forte resistência às situações da vida. E por incrível que pareça, quanto mais, né, ele passa por tudo isso, mais ele se fortalece. Quando Deus compara os seus a um carvalho, ele sugere que assim nós devemos ser. Todos nós passar por tribulações. Nós vamos passar por desafios. Mas, queridos, tem pessoas que qualquer tipo de problema, a pessoa já enfraquece, já abandona a fé. Deus não olha para mim, Deus não está cuidando de mim. A pessoa já cai totalmente, já fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal de tudo. O Senhor está nos chamando para sermos fortes, para termos raízes profundas. O carvalho é difícil cortá-lo e arrancar.
E mesmo quando você corta, o toco fica. E isso leva, queridos, uma coisa tão interessante, que leva o carvalho a brotar de novo. Se chegar um carpinteiro e cortar o carvalho lá no toco, lá embaixo, ele vai começar a crescer novamente. E o Senhor tem nos chamado para sermos parecidos com o carvalho. Não deixe nada te abater. Para você dizer ao Senhor, eis-me aqui, você tem que ser forte como um carvalho. Porque situações vão vir sobre você. Lutas virão sobre você, como vem no mundo também. Mas para servir o Senhor, você tem que ser como um Paulo. Você tem que ser como Moisés. Você tem que ser como Isaías. Você tem que ser como Daniel. Você tem que ser como Pedro. Você tem que ser como todos os discípulos de Jesus. E com tantos homens de Deus que nós temos visto na nossa época, homens que têm dado a sua vida. Já falamos tanto aqui das igrejas perseguidas. Nós temos liberdade. Nós podemos pregar. Nós podemos falar do amor de Deus. Nós podemos falar desse Cristo que morreu por nós. Com liberdade. O que você tem feito? O que você tem feito? O Senhor nos chama para sermos como carvalho. A outra árvore com a qual Deus nos compara é o terebinto. Ela cresce aproximadamente até 10 metros. É resistente também ao inverno. Agora o terebinto, ele possui duas características que o carvalho não possui. O perfume do terebinto pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Porém, para que isso aconteça, ele deve perder parte da sua casca. Quanto maior e mais profunda a sua ferida, maior será o perfume exalado pelo terebinto. Ao perder sua casca, ele libera uma seiva que é medicinal. Serve como antisséptico e anti-inflamatório. Ele ajuda a doenças, a combater as doenças. É interessante que quanto mais o terebinto é ferido, mais ele exala perfume e ajuda a curar. Aleluia, aleluia. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Oh Senhor, enche-nos. Enche-nos com a tua graça. Porque sem a tua graça nada poderemos fazer. Sem o Senhor em nós, nada faremos. Enche-nos, ó Pai, para que possamos exalar o teu perfume. Para que as pessoas que se aproximarem de nós sintam o teu perfume. Para que nada venha nos tocar, nos fazer distanciar do teu amor, distanciar da tua palavra, distanciar do teu poder. Que nada venha enfraquecer a nossa fé. Porque a nossa fé não é uma fé vazia, mas é uma fé num Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Que possamos olhar para o Senhor. Que possamos olhar para Jesus. E ver que não foi em vão. Em João 17, ele faz uma oração. Antes dele ir para o Getsêmani, antes dele estar com os seus discípulos, ele faz uma oração. Naquele momento ele sabia tudo o que ele ia passar. Mas naquele momento, ele orou pelos seus discípulos. E ele orou por nós. Ele disse: Pai, eu peço por aqueles que ainda virão. Eu peço por aqueles que crerão em mim.
façam deles um conosco. Que possamos ser um com o Senhor. Que possamos, nesse momento que vivemos, no meio de um povo pecador, no momento de decisões na nossa nação e no mundo, que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, estou orando, estou clamando, estou jejuando, estou fazendo o que posso fazer enquanto posso fazer. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Todos nós, queridos, temos muito a aprender com o carvalho e o terebito. Vemos lá que o toco e a santa semente, o remanescente fiel ao longo dos anos, posteriormente Jesus, e hoje nós. Antes de concluir, eu quero pedir os diáconos para se posicionarem, porque nós vamos servir a ceia. Quero pedir o pastor Kennedy para ajudá-los. Quem são? O pastor Kennedy pode já ir passando para eles. Quem são as pessoas que responderiam ao Senhor? A quem enviarei? A quem? Quais os que responderiam como Isaías? Eis-me aqui, envia-me. Aqueles que tiverem uma visão de Deus, um encontro real com o Senhor. Aqueles que aceitarem ser parceiro de Deus, entendendo o seu chamado para os dias de hoje. Aqueles que recebem as más notícias, mas continuam confiando no Senhor, sabendo que por mais difícil que seja, eles estão sendo moldados, ajustados e incentivados a serem diferentes, com atitudes que seguem na contramão da sociedade, para permanecerem inabaláveis e no final poderem dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aleluia, aleluia. Que possamos todos juntos, em de pé, porque nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos juntos adorar o Senhor. E nesse momento, enquanto estamos adorando, que você possa estar falando com o seu Pai, porque é Ele que sonda os nossos corações. Se coloca diante dele, fale com Ele.